Mas qual é a função do pecado? Por que ele existe? O pecado é aquilo que a gente escolhe e que nos faz mal. A única razão do pecado ser pecado é o mal que ele faz a quem o pratica. Mas por que Deus botou o pecado na nossa existência? Por que ele existe como possibilidade? Ele botou assim, ó, pode comer o que você quiser, né? Lá no jardim, usando o jardim como arquétipo, metáfora e tudo mais, do Éden. Podem comer de tudo, com a vontade, não tem problema. Só da árvore do conhecimento do bem e do mal é que vocês não devem comer. Porque no dia em que vocês comerem, quando vocês morrerem, vocês morrerão. É o que está dito no hebraico. Não é que ninguém morresse antes. A morte física sempre existiu. O leão morria, a girafa morria, qualquer um morria. Os dinossauros tinham sido extintos. A morte física existia. Agora, o ser humano é que tinha sido dotado de consciência e de uma dimensão que nenhuma outra criatura tinha na criação. E aí o que se diz é, se você fizer isso, você vai conhecer o bem sem conseguir praticá-lo e vai conhecer o mal sem conseguir rejeitá-lo. E aí isso vai te destruir. O bem que você sabe e não pratica te mata. E o mal que você sabe que faz mal e você come te envenena. Então no dia que você morrer, você vai virar pó. Você perde a transcendência. Ao mesmo tempo em que filosoficamente era a única porta para o livre-arbítrio. Não existe porta para o livre-arbítrio sem alternativa de não livre-arbítrio. Se eu pudesse ter livre-arbítrio sem alternativa, eu seria um androide, um robô, uma inteligência programada, incapaz do amor. Seria um amor não espontâneo, seria um amor de software, seria um amor que não era amor. Então seria amor de robô daqui a 30 anos, quando vai ter muita gente trocando mulher por robô gostosa, com carne sintética. Já acontece isso, Juliano. E daqui a pouco vai ter assim um que você não vai conseguir nem diferir. O negócio vem com hálito de gente, vem com tudo. Então, mas ela tá ali programada para você, ela é tua serva, você é o amo. E não tem livre-arbítrio. O livre-arbítrio só pode acontecer se eu tiver a possibilidade de escolher morrer. Eu tenho que ter a liberdade de morrer. Se eu sou forçado a viver e a vida que eu tenho não tem alternativa para fora do que foi designado, isso aí não é vida, isso é uma programação que hoje em dia a gente sabe fazer muito bem. Agora, o arbítrio da escolha é o que torna tudo lindo, sublime e maravilhoso. Então o pecado tem a função de sustentar o livre-arbítrio. O pecado, ele é a porta dimensional do livre-arbítrio. Eu escolho não entrar, ou eu escolho entrar. Como eu também posso escolher, para eu escolher o bem, eu tenho que ter a antítese do bem. Sem antítese, sem dialética, a existência não funciona. O que teria acontecido se a Eva não tivesse comido a maçã na analogia? Eles teriam vivido até o dia em que teriam morrido e teriam transcendido. Teriam tido seus filhos. Agora, é muito difícil você imaginar num mundo de carne, sangue, matéria e tudo isso, que a gente também não sabe quanto tempo aconteceu. Não era uma maçã, a Bíblia não diz qual era a fruta, só diz que era a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, é praticamente impossível você pensar que em algum momento
alguma coisa dessa natureza não fosse acontecer com algum ser humano, ou seja ele o mais primitivo de todos ou um que tenha vindo depois, até porque a gente não sabe quantos anos houve de interregno entre o aparecimento, o surgimento da consciência e essa prática de tomar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia descreve isso em 3 páginas, mas isso pode ter levado milhares de anos. A gente não sabe se foram centenas, quanto tempo passou. Não há uma mensurabilidade, só diz que isso aconteceu e as consequências foram trágicas para os humanos. Porque a primeira coisa que acontece logo depois é que 2 irmãos se matam na mesma família. Caim mata Abel. Aí começa essa saga que está aí o Putin bombardeando a Ucrânia. Vem da mesma raiz. Então estava tudo previsto. A gente está aqui para viver essas coisas mesmo. Olha, do bem e do mal. Esse conceito de previsto está preso à mente humana, que é aquela coisa que eu falei, que a história caminha naquela linearidade espiralada, Isso aí é o olhar humano, é o meu olhar. Agora, em Deus, Deus é Deus do tempo e do não tempo. A eternidade, por exemplo, não é um tempo longo, é o não tempo. Sim. Então o pessoal, quando pensa na eternidade, o inferno é eterno. Aí fica pensando naquela coisa miserável, dantesca. Olha, o inferno cabe num átimo de coisa nenhuma. É existencial. É muito mais o impacto da verdade absoluta que entrou como nenhum raio consegue ser tão forte e te ilumina por inteiro e te dá uma consciência plena, como se você tivesse vivido trilhões de anos. Aí você ainda tem o livre-arbítrio de dizer eu quero sair dessa, ou você pode ter o livre-arbítrio de ter se tornado um cara tão perverso que diz eu quero viver essa morte e mergulhar na extinção. Porque no fim de tudo é extinção, é nihilo. A gente foi trazido ex nihilo, tirado do nada, o universo inteiro, do coisa nenhuma. Aí, hoje em dia, com a física, com toda essa evolução de conhecimento físico, você chega àquela ervilha primal, onde todo o tempo, todo o espaço, tudo estava concentrado naquele ente primal. Mas aquele ente primal é tão complexo que o universo inteiro estava nele e todos os outros universos e multiversos e dimensões e energias de todas as outras naturezas também estavam nele. Então não tem nada simples ali. Mas Deus trouxe aquela ervilha do nada, nada absoluto, do ex nihilo. É por isso que eu digo que Deus não existe, ele é. Existem essas coisas, o Sol, a Lua, o universo, nós, tudo que é mensurável, tudo que é quantificável, tudo que é detectável, tudo que é achável, tudo que é estudável, existe. Agora, Deus não cabe nessas categorias, porque Deus é espírito. O espírito não é mensurável. Mas ele também não é o que existe? As coisas que existem, existem nele. Mas ele não existe. E as coisas que existem não são ele. Existem nele. Mas ele, por assim dizer, é o tudo, nada, o nada, tudo. E ele não é nem tudo e nem é nada. Ele é pré-tudo e ele é pré-nada, porque o nada ainda é algo e o tudo é alguma coisa. Ele é. Aí, meu amigo, não tem filósofo que consiga acompanhar. É por isso que os filósofos não me chamam para discutir, porque a cabeça deles dá um nó. Eles aprenderam Sócrates, os pré-socráticos, os platônicos, isso e aquilo, os existencialistas, mas tudo tem começo, meio e fim, é tudo muito pobre.